poder ouvir novamente. Amém? Então hoje eu quero falar a respeito do fluxo da herança. Nós temos falado a respeito de prosperidade. Eu falei para você sobre o princípio da primícia no primeiro domingo desse mês. Quando se lembra? O Senhor é o primeiro. E aquilo que eu coloco em primeiro tem poder de me abençoar. Se forem santas as primícias da massa, todo o restante será santo. Então, se você coloca o Senhor em primeiro, todo o restante é abençoado. Depois eu falei a respeito de honra. Por quê? Porque honrar é colocar o Senhor em primeiro. Honrar é valorizar. Honrar é dar valor. Domingo passado eu falei a respeito de mordomia. Quando eu falo de mordomia, eu preciso entender: o recurso não é meu. O recurso é de Deus. Deus me deu para que eu possa cuidar da noiva. Por que eu estou te lembrando isso? Porque dezembro eu tirei para falar a respeito de prosperidade. Todos esses princípios são princípios que vão te levar a desfrutar dessa prosperidade. E hoje eu quero falar para você algo que vem para fechar tudo isso que nós temos falado. Estão mexendo aí, vocês estão me desconcentrando, mas amém. Então, quero que projeta para mim o livro de Ageu, capítulo 1, verso 6. Ó, melhorou. Ageu, capítulo 1, verso 6. Tem algo poderoso aqui. Diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que teu Espírito Santo venha falar conosco. Que de fato, Pai, possamos sair daqui edificados. Nos dê luz, revelação, clareza sobre essa palavra. O Senhor realmente nos edifique e prospere o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quando a gente olha para esse texto de Ageu, quando a gente olha o contexto desse povo, esse povo vivia no tempo da lei. Eles viviam no tempo da cobrança, da dívida. Mas o que eles estavam experimentando? Trabalhar muito, tentar correr atrás de muita coisa, se esforçar por muita coisa e no final não ter saciedade, não ter alegria. Tudo que eu ganho, eu coloco em um saco furado, vai embora. Eu trabalho, 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 na hora da colheita, a colheita é pequena. A colheita não é uma colheita abundante. Então o que a Ageu está falando aqui? Vocês estão trabalhando, mas não estão vendo resultado. Pastor, como isso se aplica a mim? Porque muitas vezes você está trabalhando, mas não tem resultado. Já viu tanto de gente que tem problema de depressão, de ansiedade, de insônia, vive desesperado. Por quê? Porque está correndo demais e não está tendo resultado. Está fazendo demais, mas não está vendo aquilo que Deus poderia fazer. O problema aqui do povo de Ageu, na verdade, era o povo de Israel. Esse povo foi para o exílio, ficou como escravo, voltou. E quando eles voltaram, eles não voltaram para edificar a casa de Deus. Eles voltaram e foram edificar as próprias casas. Tanto é que Ageu fala: vocês querem ter casas apaineladas enquanto a minha casa está em ruínas. Então o que Deus está falando para eles? Tem um fluxo de bênção que flui quando você cuida da minha casa. Mas você não está desfrutando, porque você está preferindo cuidar da sua casa, deixar a minha casa de lado. Você está preferindo cuidar do que é seu. E aqui eu não estou dizendo para você: você tem que deixar de viver sua vida e vir viver só com as coisas da igreja. Não. Estou dizendo para você: para de olhar para a força do seu braço e olha para o Senhor. Olha para o que o Senhor faz. Porque o que esse povo está fazendo? Correndo muito, trabalhando muito, mas não olha para o Senhor. Quando eles não olham para o Senhor, o que eles estão fazendo? Ganhando muito, colocando em um saquetel furado. Já viu que tem gente que é assim? Acorda cedo, trabalha, trabalha, trabalha. No fim, nunca sai da dívida, nunca sai dos problemas, nunca sai daquilo que está amarrando a vida deles. Mas o que Deus está dizendo? Eu quero te livrar disso. Se envolva com a minha casa. O que é se envolver com a minha casa?
se envolva com a vida da igreja, se envolva com a palavra, se envolva com a célula. Não é que o Senhor está dizendo que você vai ser amaldiçoado se você não fizer isso. O Senhor está dizendo, tem uma bênção fluindo. Quando você se envolve, você participa dessa bênção. Quando você se envolve, você permite o rio fluir sobre você. Sabe, o saco furado não é um castigo. O saco furado é apenas o sinal de que você ainda não aprendeu a desfrutar do que Deus tem para você. Porque tem duas mentalidades aqui. Tem aquele que se esforça para ser abençoado. E tem aquele que já é alguém que teve revelação da bênção. E agora é como um barco que flui no rio, a favor da correnteza. Tem gente que rema contra a correnteza. Cansa e não sai do lugar. Enquanto tem pessoas que a correnteza está fluindo. E ele está indo no caminho. Por quê? Porque ele sabe aquilo que Deus tem para ele. Pastor, mas falar disso é muito bonito. Esse dia eu estava falando com alguém e a pessoa falou para mim, é muito poético, é muito bonito, mas na prática é difícil. Ontem eu estava conversando com um irmão, ele chegou em mim e falou, alguém me chamou para abrir uma empresa, para trabalhar com tal situação, o que o senhor acha? Eu falei, você quer que eu seja honesto? Eu quero, pastor, seja honesto. Eu falei, você já orou? Falou, já. Eu falei, o que Deus te respondeu? Falou, mas Deus responde? Eu falei, sim, Deus responde. Ele falou, como que eu vou ouvir? Eu falei, olha, eu vou te dar uma dica prática. Se você sentir paz, alegria, Deus está te respondendo isso aí. Se você sentir uma tristeza, uma angústia, não vai dar errado. Ele falou, mas Deus te dá essa sensação? Eu falei, dá. Todas as vezes que Deus me tirou a paz, me trouxe angústia, e eu fui, deu errado. Eu falo isso para os irmãos de coração. Todas as vezes que eu fui, deu errado. Pastor, mas o que isso tem a ver com a AGEU? Porque eu estou participando da vida da igreja. Estou participando da comunhão dos irmãos. Eu estou recebendo de Deus. E quando eu estou diante da palavra, é fácil perceber a resposta de Deus e fluir no rio. Mas quando eu estou distante, quando eu não participo, Deus deixa de falar? Não. Deus continua falando. Mas o meu espírito, ele vai perdendo a sensibilidade ao que Deus está falando. Eu vou me tornando insensível. Não é porque Deus deixou de falar com você. É porque você não percebe mais Deus falando. Não é porque Deus agora não quer mais te abençoar. É porque você não está mais fluindo naquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, então vou alinhar meu coração. Amém. Irmãos, existem níveis de crescimento espiritual, de dependência, de avanço. E eu quero falar isso para você hoje, já para mim, Ezequiel 47. Eu quero te levar a visualizar esse processo na vida do crente. Porque esse processo ele é precioso. Diz assim, Ezequiel 47. Só. É versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou à porta do norte e me fez dar uma volta para fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Os irmãos já me viram falar desse texto aqui outras vezes. Sabe, um texto precioso. Por quê? Águas falam de fluir de vida e águas falam de profundidade em Deus. Quais são as primeiras águas, pastor? Águas pelos tornozelos. Criança brinca com água pelo tornozelo. Ele chuta a água, ele bate o pé, corre para lá, corre para cá. Sabe o que é isso? Eu faço o que eu quero. Eu vou onde eu quero. Se está tudo bem, estou junto. Se não está, eu estou fora. Irmãos, muito interessante. Eu quero juntar duas histórias hoje. Duas histórias que eu gosto muito. Quero juntar essa história das águas, a história do povo saindo do Egito.
Quando se lembra do povo de Israel que vivia escravo no Egito? O povo de Israel viveu escravo no Egito por muitos anos. Mas quando eles saem, eles passam pelo mar. O mar representa as águas do batismo, amém? Eu nasci de novo. Passei pelo mar. Saí. Quantos aqui nasceram de novo? Que eu não falo para te questionar, eu falo para você afirmar que sou filho de Deus. Então eu passo pelas águas. Eu passo pelas águas. Saí, atravessei o mar. Eu vi o livramento. O Senhor me livrou de Faraó. O Senhor me livrou de tudo aquilo. Mas sabe, eles tinham uma matulinha. Eles tinham um pouco de ouro. Eles tinham os animais. Eles tinham levado uma comida do Egito. Sabe o que é isso? Águas pelos tornozelos. Eu nasci de novo. Você ainda não precisa depender de Deus. Eu tenho uma. Eu saí do Egito. Mas eu estou trazendo ainda algumas coisas. Sabe o que é isso? A sua capacidade. Capacidade de negociar. Capacidade de fazer. Você é muito eficiente. Irmãos, eu me considero muito eficiente. Mas tem hora que eu olho para o meu trabalho e eu falo, rapaz, acho que nem toda eficiência do mundo resolveria isso aqui. Eu preciso do favor de Deus. Por quê? Porque águas pelos tornozelos falam de independência. E eu quero te lembrar, nós estamos falando de vida financeira. Você está andando na força do braço. Eu trabalho mais cedo, eu vou mais cedo, eu trabalho até mais tarde, eu faço mais, eu faço 2 serviços. Ou seja, você ainda está igual o povo ali, trabalha muito, mas põe num saquetel furado. Por quê? Porque está no nível da rasura. Misericórdia. Mas eu quero avançar. Abre para mim. Vamos passar. Próximo verso. Mediu mais 1000, fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Pastor, o que são águas pelos joelhos? Estou começando a ter uma experiência com Deus. Sabe, o povo no deserto foi crescendo nas experiências. Porque a comida acabou. Eu acho que antes da comida acabar, acabou a água, sabe? Você entra no deserto, não tem água. Você entra no deserto, não tem nada. E agora, faz frio, faz calor. Aí eu começo a perceber o cuidado de Deus. Tem uma nuvem durante o dia. Tem uma coluna de fogo à noite. Tá faltando água, pastor. Moisés fere a rocha. A água sai. Que é isso? Águas pelos joelhos. O Senhor está me levando a entender. Eu te sustento. Eu cuido de você. Não adianta juntar e pôr no saquetel. Viva a vida da igreja. Ouça a palavra, se relacione, tenha fé. O Senhor começa a me trazer a clareza de que não é meu braço mais que conquista. Que não adianta eu confiar na poupança, no recurso que eu tinha guardado, porque agora é Ele que começa a me sustentar. É Ele que começa a fazer na minha vida. Olha o final do verso 4. Mediu ainda mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Aqui, ó, região do ventre, região do gerar, região da minha dificuldade. Sabe por quê? Que agora começa a cair maná do céu. Até o que eu como não vem da força do meu braço, vem do Senhor. Ah, pastor, isso fui eu que trabalhei, mas foi o Senhor que me capacitou. Fui eu que fiz. Não, o Senhor fez. Eu apenas respondi. Eu não estou aqui para ser pastor porque eu sou bom. Pelo contrário, não tem nada de bom em mim. Tem dia que eu olho para cá e falo, meu Deus, por que eu estou aqui? Mas eu entendi, o Senhor faz. Águas pelos lombos. O nível de experiência está crescendo. Tem maná, tem codornize. O Senhor vai gerando. Mas sabe, o Senhor quer te levar para um nível mais profundo.
Por quê? Porque deserto é lugar de sustento. Cutuca seu vizinho aí. Fala para ele, deserto é lugar de sustento. Pastor, o que é sustento? Eu não planto, eu não colho, não faço nada. Eu aprendi a depender de Deus. Vocês se lembram do que eu preguei no primeiro domingo? Deus fala para Abraão, e te abençoarei. Será tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Primeiro passo, eu entendo. Deus me abençoa. O deserto é esse processo. Eu entendendo. Deus me abençoa. Me sustenta. Ele é quem fez. Ele me sustentou. Mas sabe, agora o Senhor está querendo me levar a um nível mais profundo. Irmão, vamos lembrar do começo dessa palavra. Eu vou ficar repetindo isso para você. Quantas vezes trabalhamos para colocar no saquetel furado? Eu faço, eu não colho. Por quê? Eu ainda não aprendi a depender. Mas o processo do deserto é uma maturação espiritual. E agora, pastor? Próximo verso. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia. Porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Você é capaz de dizer um aleluia? O Senhor quer te levar para esse nível de profundidade. Pastor, o senhor está falando de vida financeira, é claro. A prosperidade espiritual está relacionada à prosperidade financeira. Eu aprendo a depender de Deus e eu vou acessar tudo que o Senhor tem. Pastor, o que é isso na vida do povo do deserto? É o fim do deserto. Que esse povo agora, eles passam por Canaã, eles passam pelo Jordão, eles entram na terra da promessa, eles tocam a trombeta, eles dão volta 7 dias, a muralha de Jericó caiu, e agora eles vão desfrutar de uma nova experiência. Abre para mim Josué, capítulo 5, verso 12. Esse versículo aqui é poderoso. Diz assim, no dia imediato, não foi alguns dias depois, eu não trouxe nada na capanga, no dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Preste atenção. Eu passei o Jordão, Jericó caiu, eu entrei na promessa. Qual a promessa? Uma terra que manda leite e mel. Uma terra que as casas estão construídas. Uma terra que eu vou plantar e eu vou colher. E o que acontece, pastor? O maná cessou. Deus está te dizendo, não é mais um simples sustento. A partir de hoje, tem abundância. Você vai plantar, vai ter uma grande... Por quê, pastor? Porque deserto é vida da alma. É transformação da alma. É quebrar o ego, é quebrar o eu, é aprender a depender, é aprender a confiar, é saber que Deus cuida de mim. Mas Canaã é a vida do Espírito. É entender. O Senhor já conquistou todas as coisas. Eu sou filho, eu sou justo, que eu acesso todas elas pela obra de Cristo na cruz. Sabe, irmãos, às vezes tem uma resistência quando nós falamos desses princípios. Por quê? Porque tem muita gente por aí que fala e aí soa como algo falso, algo que é só para arrecadar fundos. Não, longe de nós isso. Mas sabe, você não despreza a nota de 100 por pensar que pode ter uma falsa no meio. Se alguém chegando, você falou, tem essa grana aqui, você pega. Por quê? Porque só existe o falso, porque o verdadeiro tem valor. Esse ensino que eu estou passando para você tem valor. Isso aqui é algo precioso em Deus. Vai mudar a sua história. Vai te prosperar. Mas sabe, águas pelos tornozelos.
é independência. Confiar em algo, na minha capacidade. O Senhor quer te levar a um caminho de profundidade, de relacionamento. O Senhor quer te trazer a relacionar com os irmãos. Eu fico impressionado, tem dia que eu saio despretensiosamente, vou lanchar, de repente eu encontro o irmão, a gente compartilha, fala, meu Deus, como eu fui edificado, como eu recebi do Senhor. Porque o Senhor, Ele me leva a crescer e a aprofundar dentro do relacionamento com a igreja. Volta para mim, Ezequiel 47:6. Canaã não é o céu, mas é a abundância de Deus na terra. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde é que passe. Eu, poderoso, o Senhor me leva à profundidade. Mas à medida que eu me aprofundo, o Senhor me mostra árvores dos dois lados. O que são árvores? Vida. Aonde tinha vida, vai ter frutos. Mas ele fala algo, essas águas elas vão para o Mar Morto. O que é o Mar Morto? É aquela região onde não tem nada. Nada frutifica, nada dá certo. Tem ninguém prosperando lá, mas eu prospero. Tem nada dando certo, mas o que eu faço dá certo. O que você precisa, irmão, não é ser bom, você precisa do favor de Deus. Você precisa colocar a mão e fluir. Você precisa falar e o mundo espiritual dá peso para você falar. E sabe, a palavra fala que começarão a haver enxames. O que é enxame? Muita quantidade. Muita quantidade de todo o ser. Multiplicação. Nós vamos entrar em 2026, o ano da multiplicação. Multiplicação de vida, de alegria, de paz, de filhos. Quando nós olhamos o livro de Ageu, ele fala assim, trazei madeira e edifiquemos a casa. O que é madeira? Madeira é o homem. Traga pessoas para serem salvas. Traga pessoas para serem edificadas. Cuide de pessoas e eu vou prosperar a sua casa. Eu vou abençoar você. O Senhor está sendo claro, se envolva na vida da igreja, que eu tenho a porta aberta para a sua vida. Eu poderia chamar qualquer um dos líderes aqui e perguntar como que está a sua vida depois que você começou a envolver na liderança. Eles vão te contar, eu prosperei. Eu posso te falar isso, porque eu reuni com eles e eu perguntei para cada um deles. A resposta foi a mesma. A minha vida mudou. Pastor, por quê? Porque eu estou cuidando da casa. Eu estou aprofundando os relacionamentos. Porque eu estou caminhando para Canaã. Porque eu estou crescendo naquilo que Deus me chamou. Mas sabe, o diabo sempre vai tentar gerar em você preguiça, cansaço, frustração. Sabe, relacionamento gera frustração. Relacionamento às vezes incomoda. E o diabo sempre vai tentar mostrar isso para você ficar paralisado. Mas se envolva na vida da igreja. Se envolva no trabalho da igreja. Traga madeira. Cuida de pessoas. Investe. Para que a casa do Senhor cresça. O fruto vai ser muito grande. Ageu capítulo 2, verso 9. Eu tô sem relógio, não sei nem que hora que é. 9h15, mais 1h30 para pregar, aleluia. Amém, irmãos? Ageu 2:9 diz, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, qual que é essa última casa? O primeiro templo era físico. O primeiro templo era de madeira. O primeiro templo foi edificado em Israel. Mas a segunda casa sou eu e você, cheio do Espírito.
Eita Deus. Fala pro seu irmão, eu sou casa. E tem uma promessa de glória muito maior. Ou de multiplicação, de abundância, de poder de Deus. Se envolve nesse processo. Caminhe a profundidade. Entenda, o Senhor te sustenta. O diabo sempre vai tentar falar para você, corre mais, trabalha mais, busca mais. Você trabalha e põe no saquetel furado. Se envolve com as coisas de Deus, com a palavra, com a palavra da justiça, a palavra do perdão. Ser cheio dessa realidade, você vai perceber o quanto que você vai prosperar em Deus. Eu já estou finalizando. Abre para mim Ageu 2:19. Diz assim, 19, no 9. 2:19. Fala. Ageu 2:19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Mas desde este dia, os abençoarei. Não tinha até hoje. Mas a partir de hoje, tem a bênção de Deus sobre a sua casa. Eu quero te convidar, 2026, o ano da multiplicação. Pastor, como? Caminha a profundidade do rio. Aprenda, pede para Deus. E aqui eu não estou te falando, seja forte, seja bom, que caminha para o rio sozinho. Não, mas pede para Deus, Senhor, me dá experiências de aprofundar, me dá experiências de caminhar, me dá experiências de entrar em Canaã, de ter revelação da palavra. Aumenta a minha fome e a minha sede espiritual para que os meus olhos sejam abertos e eu possa ter essa experiência com Deus. Aqui eu não estou falando para você que você vai ser um start, não, mas vai ser o ano da multiplicação, um processo onde o Senhor vai te levar a desfrutar. Sabe? Eu estava compartilhando com esse irmão que falou a respeito de ouvir a resposta de Deus, de ouvir o que o Senhor fala. Vou abrir uma empresa ou comprar uma bicicleta? Falei, Deus tem que dar paz no seu espírito. Eu falei para ele, sabe, um dos grandes problemas na vida do crente se chama condenação. Ele tem medo de orar, porque ele acha que Deus não responde. Ele tem medo de falar com Deus, porque ele acha que Deus está com raiva dele, porque ele pisou na bola. Quero dizer algo para você hoje. O caminho da profundidade é o caminho de ter a revelação. Eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu posso perdoar porque Ele me perdoou. Eu posso avançar porque Ele conquistou todas as coisas. Tem uma terra de abundância para você. Tem uma terra de abundância onde o Senhor vai liberar todas as coisas. Chega de saquetel furado. Chega de achar que o seu braço conquista. Comece a olhar para o Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos liberar uma palavra profética hoje. Cadê meus líderes? Tá todo mundo aqui? Não, né? Faltando uns. Vem cá. Quero que vocês venham aqui. Fazer algo diferente. Vocês vão ficar virados para esses irmãos. Sabe, a palavra, ela gera revelação, ela gera mudança. Volta lá para mim, em Ageu 2:19. Ageu fala, a partir desse dia em diante. Tem um dia que eles cruzaram o Jordão. Tem um dia que eles entraram na promessa. Tem um dia que eles edificaram a casa. Tem um dia que eles decidiram, eu quero viver a vida que Deus me chamou para viver. Tem um dia que eles disseram, eu quero viver a vida da igreja. Eu quero edificar a casa. E desse dia em diante, a história deles mudou. Talvez você está aqui hoje, está vivendo assim, colocando sua vida no saquetel furado. Eu quero orar por você. Irmãos aqui, tem gastado seus dias para cuidar de pessoas
para recolher madeira, para edificar a casa. E hoje eu quero liberar sobre a sua vida da unção de Deus que está sobre eles, para que você prospere. Eu não vou te chamar para vir à frente, não. Eles vão aí, eles vão orar com você. Eles vão ministrar sobre a sua vida hoje. Eles vão liberar uma palavra profética e declarar a unção de Deus para o ano da multiplicação. Vai ter multiplicação de vida sobre você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Comece a orar, feche seus olhos. O Senhor não te trouxe aqui em vão. O Senhor não te trouxe aqui para passar o tempo. O Senhor te trouxe aqui para mudar o rumo da sua história. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua vida completamente. É tempo de portas abertas. É tempo de experiências profundas. É tempo de experiências com Deus. É tempo de aprofundar no Senhor. Sair da rasura, sair das margens. O Senhor vai te levar a Canaã. O Senhor vai te levar a desfrutar da abundância de Deus. O Espírito de Deus começa a tocar em cada irmão, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a mudança. Eu declaro em nome de Jesus o fluir do Senhor. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Eu creio que o Senhor não trouxe esses irmãos aqui em vão, mas eu libero uma palavra profética. O ano de 2026 será o ano da multiplicação, a restauração da alegria, a restauração de um coração aquecido, a prosperidade, a abundância, a saúde, o fluir do Senhor liberado, manifesto de maneira sobrenatural. Eu libero a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito. Me enxergou na minha tormenta. Se você ainda não recebeu oração, levanta a sua mão. Um líder vai até você. Oh, xerabalaba, carabalas. Levanta a sua mão, começa a profetizar. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Multiplicação de alegria, multiplicação de prosperidade, unção liberada. Comece a declarar, é tempo de relacionar, é tempo de estar envolvido nas coisas, na casa do Senhor, na edificação da igreja. Eu declaro o fluir, a glória. Pois azeite em minha cabeça. Oh, xaracarabalabalabalabalas.
Você que está com a sua família, se ajunte à sua família, libere uma palavra profética. Ore, ore, ore. Ore. Tem um ambiente liberado. A partir desse dia, abençoou o Senhor. A partir desse dia. Xerebere carabarabarabas. Oh, xalacalabalabaxeira, balabalas. Te amo, meu papá. Erabará, maraba, chega, arabalas. Libera, 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 libera. Em nome de Jesus. Flua, flua, flua. Pede ao Senhor, Senhor, me dá mais alegria de estar envolvido na edificação da sua casa. Me dá mais alegria de estar envolvido, de receber, de trazer madeira, de edificar pessoas. Desfrutamos um momento. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Dá um abraço bem apertado nesse irmão. Fala para ele, é tempo de multiplicação. Coloca essa mão na posição de receber. Senhor, eu quero abençoar, Deus, cada um desses irmãos. Nós te damos graças por tudo que nós vivemos até aqui. Porque nós cremos. É tempo, a partir de hoje, do sobrenatural. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um desses irmãos. Que haja graça, fluir, unção de Deus. Em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Amém e amém. Um abraço ao seu irmão, fala para ele. Quero te convidar para estar comigo aqui na virada de ano, em nome de Jesus. Irmãos, eu ainda tenho 5 envelopes sobre as primícias. Se você quiser pegar, levar para alguém, fique à vontade.